barbeiro milionário se desnorteia ao ver a mendiga negra salvando seu filhinho na barbearia. Era uma manhã qualquer na barbearia do Lucas. O cheiro de loção pós-barba e shampoo preenchia o ar, enquanto ele cuidava de seus clientes habituais. Mas por dentro, Lucas estava longe dali, sonhando grande. Ele sempre quis ser um empresário de sucesso, deixar a vida simples de barbearia e conquistar o mundo. Começar uma linha de produtos para cabelo, talvez. Ou abrir um salão badalado. Os planos dançavam em sua mente, até que o grito ensurdecedor de Lucas Júnior cortou seu devaneio. O garoto, de apenas 10 anos, estava brincando com o carrinho na calçada quando, num descuido, foi atropelado por uma bicicleta. O corpo de Lucas paralisou. A dor do filho, uma lâmina afiando um nó na garganta. Ele voou até a porta, derrubando cadeiras, e seu coração pulsava com uma intensidade que ele nunca havia sentido. A barbearia, que costumava ser seu porto seguro, se tornou um campo de guerra. Sofia, a mendiga negra que todos diziam ter poderes de cura, apareceu do nada. Ela estava ali envolta num manto surrado, com um olhar profundo que parecia desarmar a alma. "Deixe-me ajudá-lo", disse ela com uma voz suave, mas firme. Enquanto Lucas assistia, atordoado, Sofia ajoelhou-se ao lado de Lucas Júnior e começou a murmurar palavras em uma língua que ele não reconhecia. O garoto estava consciente, mas se contorcia de dor. O tempo parecia desacelerar. O mundo lá fora, com suas buzinas e gritos, se dissipou. Apenas eles estavam ali, imersos em um mistério que brotava debaixo dos dedos de Sofia. E foi nesse instante que a verdade fez curva sinistra na mente de Lucas. Ele sempre ouvira os boatos sobre Sofia. Diziam que ela tinha um segredo negro, algo que estava ligado à história de sua família, envolvendo tragédias não reveladas e promessas esquecidas. O medo se instalou no peito de Lucas como um veneno lento. O que ela poderia querer em troca de sua ajuda? Um vento gelado passou, trazendo consigo a presença perturbadora de Carlos, um rival que sempre quis vê-lo fracassar. Ele entrou na barbearia com um sorriso sardônico, pronto para fazer de tudo em sua busca insaciável por desgraça. "Algo me diz que você não vai conseguir levantar essa situação, Lucas. A vida te colocou em um canto, e parece que você está sem saída", debochou. O pânico invadiu Lucas. Ele sabia que precisava decidir. Proteger seu filho significava confiar em Sofia e enfrentar seu passado obscuro ou deixar que Carlos vencesse, desmoronando tudo que ele havia construído. Poderia a verdade ser mais dolorosa do que a perda? Naquele instante, a confusão se transformou em urgência. O olhar de Lucas Júnior suplicava por ajuda. A sala já não era a barbearia familiar. Era um palco de escolhas críticas. O que aconteceria se ele aceitasse a ajuda de Sofia? E qual seria o custo? Ele estava preso em uma rede de sentimentos e decisões, sem saber se conseguiria escapar. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Lucas estava paralisado, absorvendo a cena como um espectador em um filme de terror.
Sofia, com suas palavras ancestrais ecoando, tinha o poder de reverter seu pesadelo. Mas o que mais a envolvia? E qual era o preço a ser pago? A atmosfera estava pesada, quase elétrica, e o olhar de seu filho gritava por ajuda, desafiando a incerteza que pairava. Carlos, em um canto, observava tudo com um sorriso sádico. Vai ser uma bela performance, não é? Soltou a voz casual, mas cheia de veneno. A tensão era palpável. Lucas sentia suas mãos suarem, seu coração disparar. Ele sabia que tinha que escolher. Naquele momento, algo mudou. A porta da barbearia se abriu com um estrondo, e um grupo de homens entrou. Eram pessoas que Lucas conhecia, mas não esperava ver ali. Eram os irmãos de Sofia. Surpresa e confusão subiram à superfície. O alvoroço da rua desapareceu, ao perceber que aqueles homens traziam consigo um ar de autoridade e um brilho nos olhos que prometia algo muito mais profundo. Desculpe o atraso, disse um deles, seu tom firme e controlador. Sofia, temos que ir agora. O semblante dela se transformou. A determinação, em seu olhar, se dissipou em uma tempestade de emoções. Mas, meu filho, protestou Lucas, aturdido. Sofia hesitou. Seus olhos se fixaram. Um dos homens avançou, colocando a mão no ombro de Sofia. Não é o que você pensa, Sofia. O nosso tempo acabou aqui. Você não pode ficar, não agora. As palavras ecoaram como um sino de alarma. Lucas teve um vislumbre de uma verdade que escapava de suas mãos. O que significava isso? O que eles estavam escondendo? De repente, um grito cortou o ar. Era uma mulher de pé, na porta da barbearia, com a expressão de pavor. Ele não pode ir embora. Vocês não podem levar Sofia. Ela era uma cliente regular, mas apenas uma das muitas vozes entre os que observavam boquiabertos. O murmúrio cresceu, e as pessoas começaram a se aglomerar, criando um circo de tensão ali dentro. Carlos, aproveitando a confusão, sussurrou para Lucas. Você vai deixar que ela vá? Já pensou o que isso pode significar para você? A vida que você construiu. Tudo isso pode desmoronar. Cada palavra dele era um golpe, uma provocação. O ódio familiar a Carlos alimentava ainda mais a angústia no peito de Lucas. No entanto, o que mais o abalou foi o olhar de Sofia, agora cheio de um novo tipo de dor. O que ela sabia que ele não sabia? Lucas sentiu que a verdade estava prestes a desferir um golpe devastador. O mundo dele estava prestes a se despedaçar, e ele não tinha certeza se teria forças para reconstruí-lo. Com um último olhar para o filho, a mulher na porta gritou. Lucas, decida. Você vai deixar a única chance de salvar seu filho embora assim? Ponto final. Nesse instante, tudo calou. O silêncio era como uma tempestade prestes a eclodir. As vozes se silenciaram e a atenção se voltou inteiramente para ele. A escolha estava em suas mãos. Confiar em Sofia, mergulhar na escuridão e descobrir os segredos que a cercam, ou deixá-la ir e deixar que tudo o que ele ama se desmorone. Enquanto a tensão aumentava, uma lágrima escorregou pelo rosto de Sofia. Por favor, confie em mim, implorou. E naquele momento, uma revelação surgiu como um relâmpago. O que se escondia atrás da vida simples de Lucas? Qual o custo de sua própria ambição? A sala girava, e ele estava prestes a fazer uma escolha que poderia mudar tudo para sempre. O que viria a seguir? O silêncio pesou na barbearia, cada olhar fixo em Lucas, que parecia paralisado.
O último pedido de Sofia ecoava em sua mente. Confie em mim. Como ele poderia confiar? Mas seu filho, Lucas Júnior, ainda contorcido de dor, precisava de ajuda. A porta ainda balançava, e os rostos da multidão eram uma mistura de expectativa e medo. E então, tudo mudou. De repente, um grito atravessou o ambiente, incisivo e angustiante. Era um dos irmãos de Sofia, apontando para dentro da barbearia. Não é apenas ela. Olhem! O olhar dele estava fixo em um canto escuro da sala, e instantaneamente as pessoas se viraram, confusas e alarmadas. No exato instante, uma figura emergiu das sombras. Um homem alto, de cabelos desgrenhados e aspecto desleixado, saiu de um canto que ninguém havia notado. Ele tinha um olhar perdido, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade perturbadora. A multidão recuou, murmurando entre si. E então ele começou a falar. Lucas, você não sabe quem realmente é a Sofia. A voz dele era rouca, e havia um desespero que fez o estômago de Lucas revirar. Ela não é apenas uma mendiga. Ela é uma criatura mágica. E você está prestes a perder tudo por causa disso. O ar pesado tornou-se elétrico. As emoções cruas. O que ele queria dizer? Sofia colocou a mão sobre a cabeça do garoto, ainda murmurando suas palavras em voz baixa. Mas os olhares se voltaram novamente para o recém-chegado. Então ele continuou com fervor crescente. Ela é ligada ao passado de sua família, um passado que você sempre ignorou. As palavras dele penetraram profundamente. A expressão de Lucas mudou bruscamente. Foi como se alguém tivesse acendido um fósforo no escuro. Ele se lembrava das histórias que sua avó contava, das tragédias, das promessas não cumpridas, mas nunca acreditou que aquilo pudesse estar ligado a ele. O que você está dizendo? Lucas sentiu um nó na garganta. Eu sou seu tio! O homem declarou, e a revelação paralisou Lucas. Seu pai nunca quis que você soubesse. Ela sabe da nossa linhagem. E agora ela... Sofia interrompeu, olhando diretamente para Lucas, com um brilho de preocupação. Lucas, agora não é hora. O segredo que ele traz não é apenas sobre nós. É sobre você e seu filho. A sala estava em chamas com a revelação. As expressões de espanto nos rostos dos clientes mostravam que ninguém esperava aquilo. A tensão crescendo, Carlos, que assistia tudo de camarote, soltou uma risada sarcástica. Intrigante. Agora você tem mais com o que lidar, Lucas. Quer mesmo saber do passado? Ou vai deixar sua ambição cegá-lo novamente? O olhar de Lucas ia de Sofia para o homem, em busca de alguma resposta. Ele sentia o chão tremer sob seus pés. Como você pode ser meu tio? O que aconteceu com meu pai? A confusão e o desespero levavam sua mente a mil. Não dá tempo para explicações longas. O legado da nossa família é sombrio. Você e seu filho podem estar em perigo. O homem insistiu, e entendeu-se que cada palavra carregava um peso. A única chance de sobreviver é unir forças com Sofia. As palavras finais ressoaram e o tempo parou. A barbearia, que antes era um espaço familiar de vaidade, agora era um espaço de segredos obscuros e mudanças de vida. Lucas olhou uma última vez para seu filho, com lágrimas escorrendo, sua respiração acelerada. O que ele faria agora? A verdade a respeito de sua linhagem estava prestes a saltar para a superfície. Mas qual o custo disso? E se a resposta fosse mais devastadora do que a dor que ele já sentia? A tensão crescia e a confusão se alastrava,
como uma tempestade incontrolável. O que viria a seguir mudaria suas vidas para sempre. O silêncio pesou na barbearia. Cada olhar fixo em Lucas, que parecia paralisado. O último pedido de Sofia ecoava em sua mente. Confie em mim. Como ele poderia confiar? Mas seu filho, Lucas Júnior, ainda contorcido de dor, precisava de ajuda. A porta ainda balançava e os rostos da multidão eram uma mistura de expectativa e medo. E então, tudo mudou. Ele não pode ir embora, gritou o homem que se apresentou como tio, a voz tensa, cortando o ar como uma faca. Sofia, você precisa ficar. Eles não podem saber do que você realmente é. Lucas sentiu um frio na espinha. O que ele queria dizer? Os olhares se voltaram para Sofia. A multidão estava em suspense. Todos estavam nervosos. Mas ele não podia se deixar levar pelo pânico. Do que você está falando? Perguntou Lucas, tentando entender. Mas antes que pudesse protestar, algo ainda mais surpreendente ocorreu. Um forte estrondo ecoou do fundo da barbearia. A porta da frente foi arrombada com um soco e um grupo de homens entrou, todos vestidos de preto, com uma presença autoritária e intimidadora. Lucas sentiu uma onda de alerta. Era como se a barbearia tivesse sido transformada em um campo de batalha. Saia do caminho! Gritou um deles, empurrando a multidão. Sofia recuou. Qualquer resquício de calma desaparecendo. Agora ela tinha medo. Lucas, não deixe que eles a peguem! Ela gritou, sua voz tremendo. O homem que se apresentou como tio gritou de volta. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Sofia não é uma simples mendiga. Vocês sabem disso. Nesse instante, uma lâmina reluziu sob a luz. Um dos homens de preto avançou, segurando uma faca. O brilho fez todos se afastarem. A tensão aumentou a cada segundo. Lucas viu a cena se desenrolar como num filme. O pânico, o calor, o que estava prestes a acontecer. Lucas! Gritou Sofia, enquanto a faca se aproximava de Lucas Júnior. O garoto estava no chão, ainda se contorcendo de dor, e o homem se preparava para golpeá-lo. O tempo parecia desacelerar. Tudo o que Lucas podia pensar era no seu filho, na dor que ele estava sentindo. Mas, de repente, ao invés de um grito ou um golpe, um clarão de luz irrompeu. Era como se uma aura tivesse se formado ao redor de Sofia. Os olhos dela brilhavam com uma intensidade sobrenatural, e palavras fluíram de sua boca como um cântico ancestral. Não! Você não pode machucar meu filho! A luz então chegou a explodir pela barbearia, ofuscando todos os presentes. Os homens de preto hesitarem, confusos, o rosto deles tomados por um pavor inexplicável. Uma força invisível os derrubou. Um misto de espanto e dor refletida nas expressões. Lucas, aturdido, segurou sua cabeça. O que estava acontecendo? Ele olhou para Sofia, agora em pé, em uma postura digna e poderosa. Ela parecia outra pessoa. Você sempre soube, não é, Lucas? Sempre soube que havia algo mais em mim, um legado que você jamais imaginou. O quê? O choque que tomou conta de Lucas era indescritível. Os murmúrios da multidão se tornaram um ruído distante. Ele tinha certeza de que Sofia era uma mendiga. Mas o que havia atrás daquela fachada? Você vai ter que escolher, Lucas, Sofia continuou, já parte da luz. Você quer se unir a mim e descobrir a verdade sobre sua família, ou vai deixar que eles levem tudo o que ama? O tempo está acabando. No auge daquela revelação, Carlos, que parecia sentir o poder que emanava de Sofia, aproveitou para escorregar. Ele se aproximou de Lucas, com uma expressão que exibia mais medo do que deboche. Você não pode deixá-la ir. Ela não é o que parece. Não é uma bruxa. É uma monstruosidade. A sala estava empolvorosa. Todos estavam em choque. Lucas olhou para seu filho, ainda no chão,
vulnerável. Ele estava diante de um abismo de escolhas, a verdade desmoronando em suas mãos. O que haveria de vir a seguir? A luz de Sofia continua a brilhar intensamente, mas em seu coração, Lucas sentia que um novo vazio se formava. Ele percebeu que a partir daquele momento, nada seria como antes. As máscaras estavam caindo, a verdade estava prestes a ser revelada, e seu mundo estava prestes a ser totalmente destruído e reconstruído. Qual era o verdadeiro preço da confiança em Sofia? Ele poderia suportar a verdade que estava prestes a ser revelada? E a escolha que ele tinha que fazer precisaria ser feita agora. A sala girava, e ele estava prestes a entrar num caminho sem volta. O silêncio pesou na barbearia. Todos os olhares estavam fixos em Lucas, expressão entre a confusão e o pavor. Sofia brilhava como uma estrela em meio à escuridão. Mas o que realmente estava acontecendo? Ele percebeu que precisava agir. Mas como confiar numa mulher que até aquele momento ele via apenas como uma mendiga? Lucas, você precisa decidir agora. A voz de Sofia ecoou, preenchendo o ar denso. A luz em volta dela parecia pulsar, como se algo prestes a se revelar. Lucas estava paralisado, com o coração acelerado, mas já não havia tempo para hesitar. E foi então que se ouviu um barulho ensurdecedor. O vidro da janela estourou em 1000 pedaços, e uma figura encapuzada se lançou para dentro da barbearia. O espaço se encheu de gritos e confusão. Lucas mal pôde processar o que aconteceu, quando o intruso começou a agitar uma arma, a gritar. Ninguém se mexe, ou eu disparo. Um pânico visceral tomou conta. As pessoas se encolheram. Lucas sentiu que estava prestes a perder tudo, quando, surpreendentemente, a figura encapuzada afastou o capuz, revelando um rosto que se parecia com o dele. Um espelho da própria dor. Seu irmão. Você! O que você está fazendo aqui? Lucas conseguiu gritar, seu cérebro em chamas. Você não deveria estar aqui! A lembrança de um irmão desaparecido há anos, dado como morto, estava ali, em carne e osso, no meio daquele caos. O homem sorriu de forma sinistra, ainda com a arma presa em uma das mãos. Surpreso, eu sempre soube que você ia acabar nisso, Lucas. E agora que tô aqui, é a hora do acerto de contas. Ele olhou diretamente para Sofia. Você sempre foi uma pedra no meu sapato. Sofia parecia se encolher sob o olhar ameaçador do homem. Você não pode fazer isso, gritou ela, um tremor na voz. Você não entende o que está em jogo. Ele riu, uma risada cruel e cheia de desprezo. Entender? Eu sempre estive fora do jogo, mas vocês sempre foram o centro de tudo. O legado que vocês nunca conseguiram controlar. Lucas sentiu um nó se formando na garganta. O que ele queria dizer com legado? O que mais estava por trás daquela história familiar que sempre parecia tão simples? Você não tem ideia do que está prestes a fazer, ele respondeu, a raiva queimando dentro dele. Ao olhar para seu filho, ainda no chão e sem poder se mexer, o desespero tomou conta. Isso precisa parar. E então a cena que se desenrolava diante de Lucas mudou novamente. Um brilho intenso surgiu dos olhos de Sofia. O que estava acontecendo? Ele sentiu a energia no ar, assim como as reações da multidão. Fique atrás de mim. Não deixe que me toquem, ela gritou, sua voz poderosa reverberando. Pomp. O homem, ainda com a arma em punho, hesitou. Você não pode me impedir, Sofia. Eu sei quem você realmente é. A confusão na barbearia aumentou. Os segredos estavam aflorando e Lucas estava no centro de tudo isso.
o peso da verdade lhe esmagando. Você só está fazendo isso por vingança. Nunca quis saber da nossa mãe, do nosso passado, gritou Lucas, as palavras saindo como um golpe. A raiva o impulsionava, mas dentro dele uma nova compreensão começava a se formar. Vingança? Eu finalmente tenho a chance de revelar a verdade que você ignorou por muito tempo, respondeu o homem, o olhar repleto de dor e um desejo de desespero que Lucas nunca imaginou que existisse. Um silêncio tenso tomou conta do ar. O coração de Lucas disparava, enquanto ele trocava olhares com Sofia, seu novo aliado. O que mais havia entre eles? O que poderiam ter que unir suas histórias de maneira tão profunda, tão dolorosa? Uma revelação explosiva se formou em seu interior. Ele percebeu que a história deles não era só sobre ambição e desgraças, mas algo muito maior. Algo que poderia mudar tudo. Com um último olhar para Sofia, os sentimentos de desconforto e necessidade de mudança borbulhavam dentro dele. A tensão era insuportável. Ele tinha que agir. E agora não havia mais volta. O passado que ele ignorou estava prestes a desmoronar. O que seria revelado ali mudaria a vida de todos para sempre. E enquanto a barbearia se tornava um palco de revelações e conflitos, uma pergunta pairava no ar. Qual parte da história Lucas realmente queria acreditar? O silêncio pesou na barbearia. Todos os olhares que estavam fixos em Lucas, sua expressão entre a confusão e o pavor. Sofia brilhava como uma estrela em meio à escuridão. Mas o que realmente estava acontecendo? Ele percebeu que precisava agir. Mas como confiar numa mulher que até aquele momento ele via apenas como uma mendiga? Lucas, você precisa decidir agora. A voz de Sofia ecoou, preenchendo o ardeiço. A luz em volta dela parecia pulsar, como se algo prestes a se revelar. Lucas estava paralisado, com o coração acelerado, mas já não havia tempo para hesitar. E foi então que se ouviu um barulho ensurdecedor. O vidro da janela estourou em 1000 pedaços, e uma figura encapuzada se lançou para dentro da barbearia. O espaço se encheu de gritos e confusão. Lucas sentiu que estava prestes a perder tudo, quando, surpreendentemente, a figura afastou o capuz, revelando um rosto que se parecia com o dele. Um espelho da própria dor. Seu irmão. Você, o que você está fazendo aqui? Lucas conseguiu gritar, seu cérebro em chamas. Você não deveria estar aqui. A lembrança de um irmão desaparecido há anos, dado como morto, estava ali em carne e osso, no meio daquele caos. O homem sorriu de forma sinistra, ainda com a arma presa em uma das mãos. Surpreso? Eu sempre soube que você ia acabar nisso, Lucas. E agora que tô aqui, é a hora do acerto de contas. Ele olhou diretamente para Sofia. Você sempre foi uma pedra no meu sapato. Sofia parecia se encolher sob o olhar ameaçador do homem. Você não pode fazer isso, gritou ela, um tremor na voz. Você não entende o que está em jogo. Ele riu, uma risada cruel e cheia de desprezo. Entender? Eu sempre estive fora do jogo, mas vocês dois, vocês sempre foram o centro de tudo. O legado que vocês nunca conseguiram controlar. Lucas sentiu um nó se formando na garganta. O que ele queria dizer com legado? O que mais estava por trás daquela história familiar que sempre parecia tão simples? Você não tem ideia do que está prestes a fazer, ele respondeu, a raiva queimando dentro dele. Ao olhar para seu filho, ainda no chão e sem poder se mexer, o desespero tomou conta.
Isso precisa parar. Então, a cena que se desenrolava diante de Lucas mudou novamente. Um brilho intenso surgiu dos olhos de Sofia. O que estava acontecendo? Ele sentiu a energia no ar, assim como as reações da multidão. Fique atrás de mim. Não deixe que me toquem, ela gritou, sua voz poderosa reverberando. O homem, ainda com a arma em punho, hesitou. Você não pode me impedir, Sofia. Eu sei quem você realmente é. A confusão na barbearia aumentou. Os segredos estavam aflorando. E Lucas estava no centro de tudo isso, o peso da verdade lhe esmagando. Você só está fazendo isso por vingança. Nunca quis saber da nossa mãe, do nosso passado, gritou Lucas, as palavras saindo como um golpe. A raiva o impulsionava, mas dentro dele, uma nova compreensão começava a se formar. Vingança? Eu finalmente tenho a chance de revelar a verdade que você ignorou por muito tempo, respondeu o homem. O olhar repleto de dor e um desejo de desespero que Lucas nunca imaginou que existisse. Um silêncio tenso tomou conta do ar. O coração de Lucas disparava enquanto ele trocava olhares com Sofia, seu novo aliado. O que mais havia entre eles? O que poderiam ter que unir suas histórias de maneira tão profunda, tão dolorosa? Uma revelação explosiva se formou em seu interior. Ele percebeu que a história deles não era só sobre ambição e desgraças, mas algo muito maior, algo que poderia mudar tudo. Com um último olhar para Sofia, os sentimentos de desconforto e necessidade de mudança borbulhavam dentro dele. Você não é meu irmão, Lucas declarou, a voz tremendo. Você morreu! A negação queima como fogo e cresce na barriga. Ele não queria ouvir mais, mas precisava. Eu morri para o mundo, mas nunca deixei de existir para nossa família. E agora você está prestes a descobrir a verdadeira razão, o homem disse. Seu tom mudou, quase suave. Mas a arma ainda estava ali, firme. A multidão estava em choque, sem saber se devia torcer ou temer. Lucas se sentiu caindo numa fenda. E qual é essa razão? O que você quer realmente? O homem fez uma pausa e o ar se espessou. Ele estava prestes a falar, quando de repente outro grito cortou a tensão. Era o garotinho, Lucas Júnior. Papai! A voz dele ecoou, e a atenção de todos se virou para ele. O tom, uma mistura de dor e urgência, fez o coração de Lucas parar por um instante. Papá, ajuda! O garoto se levantou, a dor ainda refletida em seu rosto. Ele olhou para o homem encapuzado e, com um suspiro de desespero, disse: Ele é igual a você. O chão sob os pés de Lucas desabou. O que seu filho queria dizer? Todavia, o que começou com um sussurro se transformou no rosnado de uma revelação que rivalizava com tudo o que ele imaginava. O que quer que ele pensasse que sabia, agora poderia ser totalmente diferente. O verdadeiro peso do legado estava prestes a desmoronar, e a barbearia, que era sua segurança, agora era um campo de batalha onde segredos e vidas se entrelaçavam de forma caótica. O que seria daquela revelação? O que mais estava escondido naquele dia fatídico? E como seu filho poderia estar ligado a isso? Agora a pergunta pairava na sala, ecoando como um aviso. Quem realmente era Lucas? E o que estava prestes a descobrir? Num instante, tudo mudaria novamente. E ele estava prestes a descobrir como ele iria lidar. O silêncio pesou na barbearia. Todos os olhares estavam fixos em Lucas, sua expressão entre a confusão e o pavor. Sofia brilhava como uma estrela em meio à escuridão. Mas o que realmente estava acontecendo?
ele percebeu que precisava agir. Mas como confiar numa mulher que até aquele momento ele via apenas como uma mendiga? Lucas, decide agora! A voz de Sofia ecoou, preenchendo o ar denso. A luz em volta dela parecia pulsar, como se algo estivesse prestes a se revelar. Lucas estava paralisado, com o coração acelerado. Mas já não havia tempo para hesitar. E no instante em que Lucas olhava para o garoto, buscando um alívio no aperto da dor, o chão sob os pés deles tremeu. O vidro da janela estourou em 1000 pedaços, e um estrondo ensurdecedor ecoou pela barbearia. O alvoroço foi instantâneo. As pessoas gritaram, recuaram, e em meio à confusão, uma figura encapuzada se lançou para dentro. O intruso desenrolou o capuz, revelando um rosto que por um momento Lucas mal pôde acreditar. Era igual ao seu. Um espelho do próprio desespero. Eu sempre soube que você estava aqui. O homem gritou, e a voz dele parecia uma onda que arrastava todos para a tensão. Você? O que você está fazendo aqui? Lucas conseguiu gaguejar, horrorizado. Uma lembrança antiga de um irmão desaparecido há anos, perdida em um misto de memórias distorcidas e dor, agora ressurgia ali, de pé, armado e sedento de vingança. Eu voltei para arrumar as coisas que você destruiu. O homem respondeu, apontando a arma com uma mão trêmula, enquanto a outra segurava uma foto antiga, que parecia queimar o ar ao redor. E agora, você vai entender de uma vez por todas. Sofia caiu em silêncio, um mix de temor e reconhecimento nos olhos. Você não pode fazer isso, ela implorou, seu tom apontando a urgência de um segredo há muito guardado. O homem riu, um som amargo. Entender? Você não sabe quem eu sou. Então, ele pressionou a foto contra o peito, como se fosse uma âncora. A foto! Lucas gritou, sentindo que a qualquer momento o mundo deles poderia desabar. O que você quer com isso? O olhar aflito do garoto no chão o puxava de volta à realidade. Essa foto mostra quem somos. A verdade está aqui, disse o homem, gesticulando como um ator em uma tragédia. Você não percebe? Nós não somos apenas irmãos. Somos herdeiros de um legado que você abandonou. O ar na barbearia se tornava irrespirável. Lucas olhou para Sofia, então para o irmão, então para seu filho. O que estava acontecendo? Por que tudo estava se desconstruindo desse jeito? O garoto, com lágrimas rolando pelo rosto, gritou, Papai, ele é igual a você, não é? A inocência nas palavras fez Lucas tremer. Ele não pode estar, Lucas murmurou, buscando uma forma de cristalizar a surrealidade daquela situação. Você não pode ser meu irmão. Você morreu. Eu morri para o mundo que você escolheu. Mas estou aqui agora para consertar as besteiras. E se escolha, sua ambição cuidado, só gerou dor. Respondeu o homem, os olhos ardendo em fúria. A tensão voltava, o medo crescendo. Lucas. Sofia interveio, sua voz agora como uma brisa calma em meio à tempestade. Isso é mais do que você imagina. O que está na foto não é só a nossa ligação, é uma maldição. Se você não agir rapidamente, poderá perder tudo. Raiva, dor e confusão se misturavam. As perguntas formigavam na mente de Lucas. O que poderia ser tão horrível, na verdade? Mas antes que pudesse processar suas ideias, o irmão gritou: A maldição é sua, e você foi escolhido. E com isso, um clarão irrompeu dos olhos de Sofia, e uma energia atravessou a sala, fazendo todos retrocederem. As luzes da barbearia começaram a piscar, a atmosfera carregada.
Lucas sentiu um tremor profundo em seu interior. A verdade estava a um passo de ser revelada. Ele mal teve tempo para pensar, mas os olhares estavam fixos nele. O peso da responsabilidade estava esmagando seu ser. "Confie em mim", Sofia gritou, a luz envolvendo-a como uma segunda pele. "Precisamos unir forças." Lucas viu a imagem de seu filho, o rosto angustiado, e o instinto de pai disparou. Mas, ao mesmo tempo, a revelação de que ele poderia ser herdeiro de uma maldição o paralisava ainda mais. Coração batendo, ele percebeu que a decisão estava de fato em suas mãos. No fundo, ele sabia que algo grande estava prestes a acontecer. A verdade explodiria como fogos de artifício. Mas com que custo? O que mais estava escondido? O que aconteceria se ele recusasse ajudar? E o que aquela foto realmente significava? O pesadelo estava apenas começando, e a barbearia se transformou em um campo para a batalha entre passado e futuro, fé e desconfiança. E no fundo do seu ser, Lucas sabia que estava prestes a descobrir o horror que poderia mudar tudo para sempre. A tensão na barbearia era palpável, como se um fio invisível unisse todos ali. Lucas sentia o peso das palavras de Sofia ressoando em sua mente. "Confia em mim." Ele queria acreditar nela, mas o que estava em jogo parecia maior do que suas dúvidas. Ele olhou para seu irmão, que ainda segurava a arma, e após a declaração do garoto, seu coração disparou. "Você é igual a mim?" Lucas murmurou, confuso. O olhar do homem era uma mistura de raiva e dor. "Só que eu não sou como você. Eu sou o que você sempre ignorou." "Chega!" gritou Lucas, tentando se firmar. "O que você quer?" "O que a nossa família escondeu?" O irmão fez uma pausa, avaliando a situação, e um sorriso se esboçou em seu rosto. "Ainda não sabe, irmão? Está tudo em suas mãos." Nesse momento, uma nova figura entrou em cena. Era uma mulher. Não qualquer mulher. Era a mãe de Lucas, há muitos anos desaparecida. Todos na sala paralisaram. O olhar da mulher era intenso, como se ela trouxesse um peso ancestral consigo. "O que você está fazendo aqui?" Lucas gritou, a incredulidade tomando conta. "Eu voltei para parar a maldição." "Precisamos da verdade, Lucas." Ela se dirigiu ao homem ameaçador, que tremia, mas não baixava a guarda. "Você não entende o que está fazendo. A sua vingança nos destruirá." Os olhares se cruzaram, e o ar ficou denso. Sofia, que até então parecia forte, agora estava em um beco sem saída. A energia que a envolvia começou a sumir. O ambiente estava prestes a eclodir. "O que você está escondendo?" Lucas perguntou à sua mãe. "Você não tem ideia do que se passou. Eles não vão parar até que o legado seja tomado. Pontinho. E vocês, meus filhos, têm um papel crucial mesmo que não saibam disso." O homem à sua frente, que Lucas sempre considerou como um rival, parecia estar se desvencilhando de um fardo. "Às vezes a verdade é mais complicada do que você imagina", continuou a mãe, a voz trêmula, mas firme. "Era um dos motivos pelos quais tudo aconteceu. Mas você precisa entender que o poder que vocês têm é ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição." O calor das palavras de sua mãe envolveu Lucas como uma manta. "Existem segredos a serem desvendados e você terá que escolher se quer enfrentá-los ou deixar que a história se repita." A multidão dentro da barbearia captou cada palavra. Carlos, observando tudo, começou a rir. "Isso é melhor do que eu esperava. Olha só para essa família trágica." Ele estava em êxtase, enquanto as emoções em Lucas fervilhavam.
A tensão no ar explodiu. Sem aviso, o irmão sacou a arma e apontou para a mãe. Você não vai se interpor. Este é o nosso momento, mãe. O que você escondeu de nós precisa vir à tona. A situação tomou uma virada inesperada. O grito de Lucas Júnior ecoou pelo salão. Papai, não deixe ela ir! A voz do garoto soou como um chamado, um estalo de clareza em meio ao caos. O chão de Lucas tremeu. Não faça isso, irmão. Lucas definiu o futuro de sua família, e num impulso, ele se posicionou à frente da mãe. Se você puxar o gatilho, vai acabar com tudo. Ponto. E então, a luz ao redor de Sofia explodiu, fazendo os equipamentos de barbearia piscarem, como se o próprio espaço estivesse lutando para encontrar seu equilíbrio. A força dela era palpável, mas algo estava errado. O brilho se intensificou, os reflexos revelando uma bomba agitada, uma força prestes a se desferir sobre eles. Nesse caos de revelações e segredos, a barbearia tornou-se um campo de batalha emocional. Luca estava paralisado, e a palavra maldição reverberava em sua mente. A verdade que ele nunca quis saber estava prestes a emergir, uma avalanche que poderia arrastar a todos. Os olhares de todos, e agora também do garotinho, estavam fixos em Lucas, encorajando-o. Ele sentia a pressão aumentando. Naquele momento, a escolha estava em suas mãos. Mas e se ao decidir proteger sua mãe, ele também condenasse todos? O peso da verdade balançava nas bordas da batalha que se formava. O que você vai fazer, Lucas? A pergunta de Sofia cortou o ar, enquanto a luz ao seu redor balançava. Ele estava prestes a tomar a decisão que mudaria tudo, mas a dúvida persistia. A luz protegeria ou destruiria tudo o que ele amava? O silêncio pesou na barbearia. Todos os olhares estavam fixos em Lucas, sua expressão entre confusão e pavor. Ele estava no centro de um redemoinho. Sofia, com seu brilho intenso, parecia a única luz em meio à escuridão. E Lucas sentia a pressão aumentar. Confia em mim. A voz dela ressoava em sua mente. Mas como confiar? O giro da realidade estava intenso, e as respostas pareciam se desvanecer. E então ele olhou novamente para seu irmão, que ainda segurava a arma, e para seu filho, Lucas Júnior, com o olhar entorpecido. Você é igual a mim? A pergunta escapou dos lábios de Lucas, sem saber o que mais acreditar. A dor nas palavras de seu irmão iluminou um abismo de ressentimento. Mas antes que o homem pudesse responder, um tremor percorreu a sala. Chega! Gritou Lucas, tentando se firmar. O que você quer? O que a nossa família escondeu? O irmão sorriu, um sorriso que levantava os pelos da nuca de Lucas. Você vai descobrir tudo. Subitamente, uma explosão irrompeu do lado de fora. Uma onda de destruição que fez as janelas estourarem. O veículo pesado despencou em um burburinho de metal e vidro. O barulho ensurdecedor silenciou todos ali. Um esmagamento. A barbearia balançou como se estivesse prestes a desmoronar. Um grande caminhão entrou pela janela quebrada, arrastando o desprezo em um caos absoluto. As pessoas gritaram e se jogaram para o lado. Mas uma figura encapuzada saiu dele, enfatizando ainda mais a tensão. O movimento acelerado da figura cortou o ar, trazendo uma paralisia para todos ali presentes. Lucas sentiu seu coração disparar. O que vinha a seguir? Os olhos da figura brilharam em um ferretal de raiva. Lucas! Ela ofendeu, e imediatamente todos os olhares se viraram para o intruso. A voz semelhante à de um demônio. Você nunca deveria ter voltado. E então, a emoção tomou conta do ar.
Era seu pai. Por trás da aparência obscura, seus olhos eram conhecidos, mas a fúria em seu olhar o tornava irreconhecível. Pai? Lucas murmurou com a garganta seca, a palavra soando como um eco distante. O choque o atingiu como um trovão, e o peso daquela presença atordoou a sala. Você está vivo? O que está acontecendo aqui? O rosto do homem não tinha mais características do pai que Lucas se lembrava. Era uma máscara de dor e desespero. Você está brincando com fogo. O legado é uma maldição, não uma bênção, e você a ignorou. Seu pai explodiu, apontando para Lucas e depois para o irmão, completamente ignorando a tensão armada. Sofia, ainda pairando em energia, encolheu-se como se estivesse prestes a desabar. Lucas não conseguia acompanhar. O que significava tudo isso? Sua mente disparava em busca de respostas. Por que você nunca me disse? O grito foi um golpe doloroso, um apelo por verdade. E a sala estremeceu ainda mais quando um brilho ensurdecedor emitiu de Sofia novamente. Você não entende, Lucas. Ele é parte de tudo isso. A maldição da família que não se quebra. Os segredos nos tornaram prisioneiros. As palavras dela se intensificaram, inflamando a situação. A confusão crescia e o irmão balançava a arma, sem saber em quem atacar. E então, através do desespero, o garotinho chamou: Papai, não deixe que ele faça mal. E naquele único instante, num deslize, a intenção do pai disparou em um eco sombrio. Você tem que parar! Gritou. E a tensão culminou em um grito dissonante que fez o tempo parar, enquanto a pressão na sala aumentava, como se todos estivessem à beira da explosão. Lucas olhou para seu filho, depois para o irmão e por último seu pai. Um nó se formou em sua garganta e por um breve momento ele viu o que poderia ser a verdade. Uma revelação poderosíssima se formando no ar. E que eu tenho que fazer? Mas em vez de uma resposta, o que veio foi um estrondo inesperado quando a parede da barbearia cedeu em um estrondo. Uma passagem secreta se abriu, e o que uma vez foi uma sala familiar agora se transformou em um labirinto de trevas, onde tudo o que eles conheciam estava prestes a ser desvelado. E antes que pudesse respirar, a figura misteriosa de seu pai se atirou para a passagem, gritando: Venha comigo, se você quiser saber a verdade. E com isso, a escolha que Lucas precisava fazer estava mais clara do que nunca. E a reviravolta devastadora deixava todos em choque. O chamado da verdade ecoou na obscuridade. E a barbearia, uma vez um lar, era agora um símbolo de segredos inexplorados e promessas quebradas. O futuro estava incerto, e o que aconteceria se ele cruzasse aquele limiar? A história deles estava prestes a ser reescrita, e tudo poderia mudar novamente. O silêncio se espalhou pela barbearia, como se o tempo tivesse parado. Todos olhavam para Lucas, ainda sem saber o que fazer. Ele estava em choque, seu coração disparado. Enquanto a presença... Lucas! Gritou seu pai, a voz profunda e cheia de urgência. Você precisa entender que o seu passado não pode ser ignorado. O legado de nossa família é uma maldição, não uma bênção. Os olhos de Lucas se fixaram na foto que o irmão segurava. Uma imagem que poderia ser a chave para tudo. Ele sentiu como se uma corrente elétrica atravessasse seu corpo. O que você quer de mim? A pergunta saiu como um sussurro, mas a tensão envolveu sua voz. Por que você voltou agora? Porque é a última chance. O irmão respondeu, seu tom entre raiva e desespero. Precisamos enfrentar isso juntos. O que vocês não sabem, o que está em jogo, é muito maior do que imaginam.
As palavras ecoaram na cabeça de Lucas, e a imagem de seu filho aos pés dele, vulnerável, fez seu coração disparar ainda mais. Não! Ele gritou. A raiva ardia em sua pele. Eu não vou deixar você machucar minha família. E de repente, tudo se intensificou. A luz que emanava de Sofia explodiu e uma onda de energia encheu o ambiente. As janelas tremeram. Objetos pendurados balançaram. Um brilho intenso iluminou a barbearia. O irmão recuou, os olhos arregalados, e a arma balançou em suas mãos. É agora ou nunca, Lucas. A escolha é sua, gritou Sofia, sua expressão determinada. Ela era mais que uma mendiga. Era uma parte vital daquela batalha. A multidão assistia em choque, observando que o destino de todos estava em jogo. Carlos, em um canto, observava intrigado, como se estivesse esperando uma catástrofe. Olha só, isso aqui é um verdadeiro espetáculo, ele zombou. Mas o pânico crescia em seu olhar. Você pode parar esse ciclo! A mãe de Lucas interveio, com uma voz firme. Juntos, vocês têm o poder de quebrar a maldição. Mas precisam decidir. O que irão fazer? Os olhares se cruzaram. Havia esperança ali, mas também muito medo. Lucas olhou uma última vez para seu filho, sentindo que era um fio tênue que os unia. Eu não vou deixar que mais ninguém sofra por causa disso. Sua voz era um eco de determinação. E com isso, ele se virou para o irmão, que parecia prestes a desabar sob o peso da decisão. Juntos, podemos enfrentar isso. Juntos. A luz em torno de Sofia se intensificou. O clima mudava e uma sensação de esperança começou a surgir entre o caos. Confiem um no outro, ela pediu, segurando a mão de Lucas, enquanto seu brilho iluminava a sala toda. O irmão hesitou, e então abaixou a arma, lutando contra suas próprias emoções. O ambiente estava pesado, mas havia uma leveza na escolha que os dois irmãos estavam prestes a fazer. E eu aceito a verdade, ele finalmente disse, e as palavras caíram como um manto sobre todos. Vamos enfrentar isso juntos. Neste instante, um reconhecimento mútuo passou entre eles. A tensão que antes pairava no ar se dissipou, e um laço novo começou a se formar. A maldição poderia ser enfrentada, e quando Sofia conduziu a energia que pulsava ao redor deles, eles se uniram. A luz os envolveu como um abraço quente e acolhedor, e assim, com um último olhar para seu filho e para todos ao seu redor, Lucas se deixou levar por aquela nova energia. Sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas tinha a força da verdade ao seu lado. A barbearia não era mais só um espaço, era um lugar de reencontro e redenção. E enquanto eles avançavam em direção ao desconhecido, Lucas sabia que essa seria a última luta, mas também o começo de um novo capítulo. Porque todos estavam parados. Ninguém se mexia, mas estavam prontos. Um só pensamento pairava no ar. Uma nova oportunidade. Agora, e somente agora, você tem que reagir. Não espere um segundo a mais. Inscreva-se imediatamente para não perder as histórias incríveis que vêm por aí. Esmague o botão de like e garanta que mais pessoas conheçam essa jornada. Conte-nos suas reações e teorias sobre esse desfecho nos comentários. A sua voz é essencial para nós. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esses mistérios. Vamos juntos nessa jornada.